Bom, já voltamos aqui a segunda parte do vídeo, né? Então, Jesus não queria mostrar isso, né? Louvado seja Deus para os seus discípulos. Guerra entre as religiões. Não queria mostrar. Então, ele queria deixar a palavra para os discípulos e analisar uma religião e analisar outra religião, que os discípulos vão e escolher qual religião que quer seguir, né? Louvado seja Deus. E era assim. Então Jesus jamais julgou a religião, jamais. Ele só deixou a palavra. E eu creio que eu ou você que me assiste também, está fazendo a mesma coisa, o mesmo ensinamento de Jesus. Então, não sei se está fazendo, se você não está fazendo, meu amigo começa a fazer, minha amiga começa a fazer isso que Jesus faz, né? Porque para as pessoas não julgar você, né? Você obrigou que você forçou. Deixa a palavra, o que Jesus te ensinou, passa para essa pessoa, passe. Aí, louvado seja Deus, quando você passar por essa pessoa, passar essa palavra para a pessoa, ela vai escolher que direção seguir, o caminho que quer seguir, a religião que quer seguir. E então deixa isso com a pessoa, que ela escolhe a palavra dela. Então Jesus não fez. Por quê? Jesus talvez criticasse a religião, talvez criticasse, né, esse mais fundo. Talvez ele estaria fazendo papel de escriba fariseu, porque os escriba fariseu, eles pertenciam a outras religiões, né, então eles partiam para cima de Jesus sem dó, sem piedade, vinham para cima de Jesus com as suas palavras. Então os fariseus e escriba não tinham educação, entravam no meio da reunião de Jesus, do culto de Jesus, e ali começavam a criticar a sua religião, o seu modo de ensinar as pessoas. Eles não tinham educação. Louvado seja Deus. Se tivesse uma lei ali, talvez ele seria aprisionado, preso, porque isso não se faz. Entrar na reunião e atrapalhar o culto de Jesus para poder falar que está errado, que está isso, seus discípulos não jejuam, os seus discípulos não lavam a mão. É isso que ele falava. O seu modo de ensinar está errado. Então, mas Jesus tinha motivo de sobra de invadir o culto dele. Tinha motivo de sobra de invadir o culto dele e dizer que ele está errado, porque ele fez isso com Jesus. Então Jesus tinha motivo de sobra de fazer isso com ele, entrar no culto dele, atrapalhar o culto dele, para ver se é bom atrapalhar. Então, o que você faz com a igreja dos outros, não queira que você faz na igreja dos outros, você não queira para você, não queira, né? Você colhe o que você planta, não é verdade? E Jesus jamais veio isso. Então, quem atrapalhava os cultos não era Jesus. Uma vez só que Jesus se zangou, porque colocaram coisas dentro da casa de Deus e ele quebrou aqueles objetos de venda dentro da casa de Deus. E Jesus colocou, né? Foi uma vez só que ele se zangou. Você pode até dizer, porque Jesus se zangou. Não, porque colocaram coisa na igreja do templo do pai dele, né? O templo que formou, que criou, né? E ali colocou, né? Louvado seja Deus. Colocou ali. Aí foi por isso que ele se zangou. Mas atrapalhar culto, Jesus nunca atrapalhou culto. Nunca, na vida dele, nunca. Então ele aqui compara com uma videira verdadeira e compara os seus discípulos como ramo. Então não importa se é discípulo, se é crente, não importa. Ele comparou. Quem vai separar naquele dia é o próprio Deus. Deus vai separar o joio do trigo, né? Ele comparou. Então, ele comparou ali a gente. Jesus tinha motivo de sobra, que Jesus tinha motivo de sobra escolher outras plantas. Jesus poderia escolher a planta palmeira, o cedro, o carvalho. Tinha motivo de sobra de escolher outras plantas, mas ele escolheu a videira, porque segundo os estudiosos, eles dizem, né, louvado seja Deus, que talvez por Jesus ter escolhido a videira, porque talvez ela seja a única planta que fica em pé sozinha. Foi por isso, porque eles estudou lá, né? Estudou, e deve ser por isso que Jesus escolheu. E talvez talvez porque os seus galhos, né, suba até o céu. Foi por isso que deve ter escolhido, porque Jesus sempre escolhe o melhor, que ele é o único sábio de sabedoria, ele é o único, então se acha muito só. E naquela época, os judeus, né, consideravam aquela planta como se fosse uma planta nobre, e preservar ela como uma planta poderosa, uma planta muito frutífera. E Deus, Deus naquele tempo, né, o tempo
naqueles tempos, comparou Israel como como a videira naquele tempo, naquela época. Comparou Israel como uma planta videira, né? Louvado, comparou, né? Lá na Terra Prometida, comparou, né? Comparou e até instalou a planta lá na Terra Prometida e comparou Israel. E segundo os povos que ficam perto de Israel, perto do povo de Israel, perto de Israel, gostava de ficar perto de Israel. Porque Israel, toda a guerra que Israel lutava, ele sempre ganhava. Israel sempre ganhava, porque ele tinha o controle dele. Estava na mão de Deus. O domínio estava tudo na mão de Deus. Então, tudo que Deus faz, Deus ganha. Toda guerra que Deus peleja, Deus ganha. Então, Israel estava com Deus. Então, Deus estava com Israel, ele ganhava toda a guerra. E os segundos povos gostavam de ficar no meio de Israel, porque talvez só assim eles poderiam se manter salvos, né? Salvo. E foi por isso. Louvado seja Deus. E ali Deus ali plantou aquela videira no monte da Palestina e comparou Jesus ali simbolizou Jesus com aquela planta videira, né? Ele simbolizou Jesus como aquilo, como aquela planta, a videira. Porque talvez muitas pessoas fossem atraída pela pregação de Jesus, pelas suas obras. E ele comparou Jesus com a videira, porque as pessoas vão ser atraídas. Até hoje as pessoas são atraídas pela pregação de Jesus, né? E ele também reconheceu que Jesus era uma trindade que Deus enviou, que o Pai enviou, né? Ele ali. Mas só com um problema. Teve só um probleminha. Como diz, havia acreditado, Jesus não agradou a todos. Foi acreditado. E foi isso que aconteceu. Jesus não agradou a todos. Ele não agradou os escribas, fariseus não agradou. O Império Romano, o cristianismo, ele não agradou nada, nem escriba, nem fariseu. E ele ali não deram crédito à sua pregação, à sua doutrina, não deram crédito. E esmagou a própria planta, esmagou a planta que era Jesus, que ele era a videira verdadeira, e esmagou a videira. E aquela planta que para eles era tudo, era o nada, ela ali não se tornou mais nada para eles. Para eles era a melhor planta do mundo, que era frutos. Mas depois Jesus ter comparado uma planta, né? E ele ali não comparou mais aquela planta com aquela planta bonita, frutífera. Ele ali esmagou aquela planta, a sua doutrina, jogou por terra toda a sua doutrina, né? Então ele perseguiu tanto o povo de Deus. Agora minha pergunta, por quê? Por quê? Porque o inimigo queria parar o evangelho de Cristo. Por quê? A obra que Por que o inimigo esmagou a planta, a videira ali que era Jesus? Por quê? Por quê? Porque ele está perdendo alma. Está perdendo alma. Louvado a Deus. Aquele povo não está preocupado com o bem-estar do povo, com o mundo espiritual do povo, com o mundo espiritual daquele povo. Estava preocupado em arrecadar verbas, né? Era lobo em pele de cordeiro, queria arrecadar verba, né? E como ele estava perdendo a alma pro evangelho de Cristo, aí ele se levantou do evangelho de Cristo, se levantou com tanta coisa. Jesus veio para quebrar isso, quebrar tudo, porque o povo está tão cego, então Jesus veio para quebrar tudo isso. E fora você não sabe de muitas coisas, você sabe de outras coisas que Jesus fez, né? O cristianismo veio do tempo que já era naquela época muito avançado, veio do tempo de louvado seja Deus, Nimrod. O cristianismo veio do tempo de Nimrod. Nimrod foi uma pessoa ruim, casou com a mãe, matou o pai, né? O seu irmão morreu ali comido pelos bichos, né? A mãe dele idolatrou ele, deu uma mentira pro povo, uma desculpa pro povo, disse que ele foi para uma deusa lua lá que ela adorava, né? E ali Nimrod, toda a família de Nimrod foi adorada. Então Deus comparou a cidade de Nimrod como automaticamente ali como o berço do inimigo, as mãos do inimigo estavam ali, o inimigo habitava ali. E foi Nimrod que construiu a Babilônia,
construiu a Babilônia. Nimrod construiu, louvado seja Deus, a Torre de Babel, que o povo cresceu, lutou lá, né, para subir até o céu. Nimrod cresceu. E você não sabe outra coisa. O cristianismo, ele veio da família de Nimrod. Porque quando Nimrod morreu, o povo ele começou a adorar a família de Nimrod. E aí o cristianismo foi indo, o cristianismo, e adorando a família de Nimrod, pessoas defuntas que já morreu. Começou a adorar a Nimrod, a mãe de Nimrod, o pai de Nimrod, começou a adorar ali, e ali o cristianismo foi crescendo, o cristianismo crescendo. Daqui a pouco toda a imagem de Nimrod, a família de Nimrod, foi para o império, foi para o grego, depois foi para o império. Foi vários impérios, foi passando em grego, persa, foi passando, e cada vez que as imagens de Nimrod foi passando, os impérios melhoravam as imagens, melhorava e escondia. Até então, quando chegou no cristianismo, que é a época, né? Quando chegou no cristianismo, na época lá, ali melhorou muito. Fez um disfarce, o povo estava cego, não enxergou mais nada, e disse que a mãe de Nimrod era Santa Maria, disse que o Nimrod era o Jesus, né, dizia lá, mentindo para o povo. Segundo os estudiosos, segundo o que eu estudei na Bíblia, você pode dar uma passadinha lá em Daniel, a qual Daniel teve um sonho, que disse que viu um animal e tal, viu um animal lá, e os animais era segundo, né, era persa, todas essas coisas, e dão uma estudada lá e vi, né. Então, toma cuidado, você que fica no cristianismo aí, que adora Santa Maria, né? Toma cuidado, dá uma passadinha, depois você estuda isso. Mas eu não estou criticando a sua religião, não estou criticando, né? Não precisa sair da sua religião, não precisa. Né? Louva. Cabe você pegar para si e escolher o caminho que você quer seguir. Né? Mas toma cuidado. Agora, vamos pular aqui, né? Louva. Então Jesus foi comparado ali com uma videira, né? Louva. Então Jesus e comparou seus discípulos com a videira, a vara. Então a gente precisa dele. Nós precisamos, Jesus precisa de nós para ganhar, ele precisa de nós para ganhar almas, vidas, e a gente precisa dele para quê? Para ele dar paz, alegria, perdoar nossos pecados. Nós precisamos dele. Então a gente seguir nossos caminhos. Não podemos fazer como o povo de Israel. O povo, ele seguia, não, aquele povo de Israel, não, aquele povo que tinha povo rebelde na Bíblia, tinha muito povo rebelde na Bíblia que queria seguir segundo o desejo do seu coração, né? E não podemos ser esse povo rebelde, né? Porque muitas vezes assim, eu não preciso ir para a igreja não, eu assisto culto curto da minha casa, eu não preciso ir para a igreja não. Você precisa ir para a igreja sim, ouvir a palavra, você escuta a palavra, mas você não aceitou Jesus ainda, você não aceitou. E se você não vai para a igreja, né? Não vai para a igreja, parou de ir, é bom você ir, que é um sinal muito grave. É bom você ir, porque talvez isso não pode ter saído do livro da vida. Você não pode ter arriscado do livro da vida. Então tome muito cuidado para isso. Não preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja e escutar a palavra aqui mesmo. Aqui. Não, não é bem assim. Se você não for para a igreja caminhar, você não vai arriscar do livro da vida, porque antes de você chegar, o anjo já estava lá, marcando quem chegou e quem chegou. Então nós precisamos de Jesus, porque ele dá paz, dá alegria para nossas vidas. Então não vem muito povo dar desculpinha, né? Não vou para a igreja porque eu posso ficar pedindo dízimo, não vou para a igreja porque eu escuto a palavra aqui, não. Nós precisamos todos ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, para que o nosso nome seja arriscado do livro da vida. Louvado a Deus, porque o anjo precisa anotar todas essas anotações, como o anjo anota, como o inimigo anota também, porque no dia do julgamento ele vai poder julgar você. Ele não estava na igreja, ela não estava na igreja, ele não estava na igreja. Então o anjo anota. O inimigo também anota. O inimigo anota, ela não foi para a igreja. Então toma cuidado, porque você pensa que a presença de Deus não está aqui, tá assim. Em qualquer igreja Deus está, né? Deus não tá lá. Deus não tá lá quando tá lavando a louça. Deus não tá. Quando você tá assistindo uma novelinha lá, não, Deus não tá. Deus tá no culto, na igreja, né? Jesus, ele fala, minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é a minha família, é a vontade do meu Pai. Nós precisamos dele, porque ele dá paz, ele que dá alegria, sabedoria, né? Então ele compara a gente, porque nós recebemos aqui vida, alegria, paz, né? Muita coisa que nós precisamos de Jesus, não é verdade? Louvado seja Deus. E aí sim ele é a raiz. E quando isso se junta, a raiz, a videira com a raiz, com os ramos, meu amigo, fica uma coisa tão forte, uma coisa tão profunda. Né? Nós ganhamos almas, almas são convertidas, libertas.
Então, faz uma reflexão da sua vida. Faz uma reflexão que Deus vai falar com você. Vai falar, Deus vai falar contigo. Amém? E você toma cuidado. Toma cuidado com o cristianismo, com essas coisas católicas. Toma muito cuidado. Porque esse negócio de católico não é de Deus. Tô abrindo só os olhos. Não estou criticando a tua religião. Não quero guerra entre religião. Não quero. Estou abrindo só os seus olhos. Basta você. Não quero briga com o padre, com nada. O que eu quero é que você abra os seus olhos. Estude a palavra de Deus. E Deus vai falar contigo. Veja bem a quem você está idolatrando. Veja bem, você está adorando. Porque isso vem do cristianismo. Talvez você está adorando a família de Nimrod. Cuidado, cuidado muito com isso. Né? Louvado seja Deus. Amém? Então, já lemos a palavra, já estudamos, já agradecemos. Então, convido você agora. Vamos agradecer ao Senhor, né? Agradecer por essa palavra maravilhosa que Deus nos concedeu nessa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, Pai das luzes, nesse momento diante do Senhor já te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Continua, Pai, nos alimentando, saciando, transbordando, libertando, nos sacia, nos alimenta, nos liberta, nos ensina cada dia a viver e obedecer a tua palavra cada dia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nos ensina, Senhor. Aleluia, Jesus. Segurando nossas mãos, dá força, coragem, no caminho que nós devemos andar. Senhor, essa pessoa que me assiste nesse momento, cobre ela com teu sangue, livra do homem mau, do homem sanguinário, do homem perverso, livra de bala perdida, de confusão, livra essa pessoa, cobre com teu sangue, Senhor. Senhor, nos liberta, nos sacia, nos transforma cada dia, Senhor. Cobre essa pessoa com teu sangue, Senhor. Na hora que for trabalhar, cobre ela com teu sangue, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, tá bom? Igreja, então, essa é a palavra da sua vida. Tome posse da vitória, tá bom? Creia que Deus é na sua vida, né? Ele é na tua vida, então creia que Ele é na sua vida, tá bom? E eu não vim aqui discutir com ninguém. Quero abrir apenas seus olhos, tá bom? Abrindo seus olhos, tá bom? Assim eu espero que você respeite o ensinamento, a sabedoria que Deus me deu, como assim o respeito a sabedoria que Deus dá para sua vida, e assim nós vamos crescendo, assim, tá bom? É um aprendendo assim com o outro, né? Louvado seja Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você falou com a sua vida, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele vai continuar falando com a tua vida, tá bom? Comente aí, se inscreva no nosso canal para você acompanhar as próximas pregações que eu vou estar pondo aqui, né? Então se inscreva no nosso canal aí, tá bom? Comente, né? Fica à vontade, né? Se você precisa de uma palavra, uma resposta, eis-me aqui, tá bom? Eis-me aqui. Louvado seja Deus, eu estou aqui. Tá bom? Deixa o Espírito Santo de Deus me usar a minha vida. Eis-me aqui, eu estou aqui, tá? A sua impor disposição, tá bom? Então eu deixo o Espírito Santo me usar aqui, tá bom? Se você quiser convidar para uma igreja, algum evento, eis-me aqui também, estou aqui, tá bom? Mas se não quiser convidar, amém. Louvado seja Deus. Sem interesse, sem nada, tá bom? Então tome posse da vitória. Tome cuidado, abre os seus olhos, tá bom? E fica na paz do Senhor Jesus. Comente aí, se inscreva no nosso canal para você acompanhar a pregação, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Fique com Deus.